Você acorda um dia e percebe que o tempo continua passando, mas nada na sua vida está realmente avançando. Os dias se confundem, os meses desaparecem. E lá no fundo você sente isso, aquele peso lento e sufocante de estar parado enquanto o resto do mundo parece estar correndo para frente. Você diz a si mesmo que é temporário. Você diz a si mesmo que as coisas vão mudar sozinhas. Mas a verdade é mais sombria e imediata do que isso. A verdade é esta: a vida parou de se mover porque você parou de se mover. E nenhuma força neste mundo jamais o puxará para frente até que você decida, com tudo o que você é, se puxar para frente. Existe um estranho conforto em ficar parado. Parece mais seguro do que fracassar. Parece mais fácil do que encarar o espelho e admitir que a pessoa que te encara é a mesma que vem dando desculpas, adiando decisões e evitando as ações que poderiam te libertar. Mas esse conforto é uma armadilha. Não é paz, é paralisia. E quanto mais tempo você permanece nela, mais difícil se torna acreditar que você algum dia foi destinado a algo mais. Você começa a aceitar, começa a chamar isso de destino, mas não é destino. É rendição. A vida não te pune com estagnação para te quebrar. Ela exige isso para te despertar. Não está dizendo que você não é bom o suficiente. Está dizendo que você não está engajado o suficiente, não com o seu potencial, não com a sua verdade, não com a realidade crua e desconfortável do que será realmente necessário para se tornar quem você está destinado a ser. O universo não responde a desejos, ele responde ao movimento. Ele responde à pessoa que olha para a sua vida, não importa o quão quebrada ou estagnada ela pareça, e diz: eu não vou mais aceitar isso. Não vou esperar por permissão, não vou esperar por resgate, eu vou agir. E esse movimento não precisa ser barulhento, não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. Começa com um olhar honesto para si mesmo, não a versão que você apresenta aos outros, mas aquela que você esconde na escuridão. A parte de você que sabe o que você tem evitado, a parte que sabe onde você tem mentido para si mesmo, a parte que sussurra tarde da noite, quando ninguém mais pode ouvir, que você nasceu para mais do que isso. Antes que qualquer coisa funcione na sua vida, você precisa primeiro decidir trabalhar em si mesmo, não com vergonha, não com culpa, mas com a honestidade inabalável que só você pode ter. Porque no momento em que você para de esperar que a vida o mova e começa a se mover, tudo muda. Não instantaneamente, não magicamente, mas inegavelmente. E essa mudança silenciosa e imparável, é onde tudo recomeça. Existe um motivo para a sua vida continuar girando em torno dos mesmos problemas, da mesma dor, dos mesmos padrões sem saída. Não é azar, não é o mundo conspirando contra você. É algo muito mais pessoal do que isso. Em algum lugar dentro de você, existe uma verdade da qual você tem fugido, uma ferida que você não tocou, um medo que você não nomeou. E cada vez que você se afasta dela, cada vez que a enterra sob distrações, ruídos ou a ilusão de progresso, ela encontra outra maneira de se mostrar. Ela retorna disfarçada em circunstâncias diferentes, com pessoas diferentes, fracassos diferentes, mas é sempre a mesma verdade por baixo. E ela continuará voltando até que você finalmente pare de fugir e se vire para encarar lá. Encarar aquilo que você tem evitado não é dramático, não é barulhento. É silencioso, é íntimo. É aquele momento em que você para de fingir, para de representar e para de se proteger da única coisa que você mais precisa: a verdade. A verdade sobre por que você continua escolhendo o que não te serve. A verdade sobre o que você realmente tem medo. A verdade sobre a história que você tem contado a si mesmo e que não combina mais com a pessoa que você está se tornando. E a coragem necessária para olhar para essa verdade, olhar para ela de verdade, sem hesitar, sem dar desculpas, sem fugir, é a mesma coragem que te libertará. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando fugir da própria dor. Trabalham mais, se movem mais rápido, se mantêm mais ocupadas, se anestesiam cada vez mais qualquer coisa para evitar o confronto que as espera no silêncio. Mas a transformação não acontece no meio do barulho. Ela acontece na quietude.
Acontece quando você finalmente se senta com as partes de si mesmo das quais se envergonhou, das quais se apavorou ou com as quais estava cansado demais para lidar, e diz: eu te vejo, não vou mais fugir, estou aqui. É aí que tudo começa a mudar. Não porque a dor desapareça, mas porque você para de deixar que ela te controle. Não porque o medo desapareça, mas porque você para de dar a ele poder sobre suas escolhas. No momento em que você encara aquilo que vinha evitando, você recupera as partes de si que pensava estarem perdidas. Você retoma sua voz, seu poder, seu rumo e percebe que aquilo que você mais temia encarar nunca foi tão forte quanto você imaginava, era apenas tão forte quanto sua recusa em confrontá-lo. Então pare de fugir, pare de se esconder. Pare de esperar por um momento melhor, uma versão mais forte de si mesmo ou que alguém lhe dê permissão. O momento é agora. A versão de você que pode lidar com isso já existe, e o único caminho a seguir é através daquilo que você tem evitado. É aí que reside a sua liberdade. É aí que a sua transformação o aguarda. E ela tem estado à sua espera o tempo todo. Existe algo dentro de você que não te deixa descansar. Está aí desde sempre. Você tentou ignorá-lo, tentou enterrá-lo, sob responsabilidades, rotinas e as vozes de pessoas que lhe diziam para ser realista. Você o anestesiou, o adiou, o descartou como tolo, egoísta ou impossível. Mas ele nunca foi embora. Nunca parou de sussurrar. Mesmo nos seus momentos mais sombrios, mesmo quando você se convenceu de que havia desistido de sonhar, ele permaneceu aceso uma brasa silenciosa e teimosa que se recusa a ser extinta. Esse fogo é o seu desejo. E é a coisa mais sagrada que você possui. Desejo não é ganância, não é direito adquirido. Não é uma fantasia infantil que você já deveria ter superado. O desejo é a voz da sua verdade mais profunda, chamando você para a vida que você nasceu para viver. É a parte de você que sabe, além da lógica, além do medo, além de cada fracasso que você já enfrentou, que você é capaz de mais, que você merece mais. Que existe algo dentro de você pelo qual vale a pena lutar, mesmo quando o mundo lhe diz para se acomodar, para se diminuir, para parar de querer tanto, mas o mundo está errado. E a vida que você tem negado a si mesmo ainda é possível se você estiver disposto a resgatar o desejo pelo qual passou tanto tempo se desculpando. A maioria das pessoas abandona seus desejos não porque deixa de querer, mas porque deixa de acreditar que vale a pena o custo. Elas olham para o quão longe caíram, quanto tempo passou, quantas vezes falharam, e decidem que é mais fácil desistir do que continuar esperando. Mas desistir do desejo não é paz, é resignação, é a morte lenta da pessoa que você estava destinado a se tornar. E não importa o quanto você tente se convencer de que está bem sem ele, uma parte de você sempre se sentirá vazia. Uma parte de você sempre se perguntará o que poderia ter sido se você tivesse persistido um pouco mais. Mas você pode persistir. Você pode retornar a esse desejo, não importa quanto tempo ele tenha permanecido adormecido. Você pode reacender, alimentar, com ação, proteger, da dúvida e deixar, guiar, novamente. Porque o desejo não é frágil, ele é feroz. Ele sobreviveu a todas as tempestades que você enfrentou. Ele resistiu a todas as vozes que lhe disseram para desistir. E ele ainda está aqui, esperando que você o honre não com desejos vazios, mas com movimentos reais e deliberados em direção à vida que ele vem tentando lhe mostrar. Então pare de se desculpar por querer mais. Pare de diminuir seus sonhos para se adequarem ao conforto de outra pessoa. Pare de fingir que está satisfeito quando não está. O fogo dentro de você não é um problema a ser resolvido, é o combustível que você tem procurado. E no momento em que você parar de lutar contra ele e começar a segui-lo, tudo o que você tem perseguido finalmente começará a persegui-lo de volta. É aí que a vida se torna real novamente. É aí que você se torna imparável. A motivação vai te abandonar. Sempre abandona. Um dia você acorda cheio de energia, pronto para conquistar tudo, e no dia seguinte mal consegue sair da cama.
Isso não é fraqueza. Isso é ser humano. Mas eis o que a maioria das pessoas nunca entende. A motivação é uma visitante, enquanto a disciplina é uma companheira. A motivação aparece quando quer. A disciplina aparece porque você decidiu que apareceria. E a vida que você deseja, o futuro que você imagina, a pessoa que você promete a si mesmo que se tornará, nada disso acontece porque você se sentiu inspirado numa terça-feira de manhã. Acontece porque você se dedicou nos dias em que a inspiração não estava em lugar nenhum. Acontece porque a disciplina se tornou a ponte entre quem você é e quem você está se tornando. Disciplina não é punição, não é privação, não é se forçar a sofrer por uma recompensa distante que talvez nunca chegue. Disciplina e prova. É a prova de que você acredita em si mesmo quando ninguém mais acredita. É a prova de que você leva a sério as promessas que faz em particular. É a prova de que a vida que você diz querer realmente importa mais para você do que o conforto de permanecer na mesma. Toda vez que você escolhe a disciplina em vez da distração, da preguiça, do caminho mais fácil, você está construindo algo. Você está construindo confiança em si mesmo, e essa confiança é a base de tudo. A maioria das pessoas se sabota não por falta de talento ou oportunidade, mas por falta de disciplina. Começam com tudo, cheias de entusiasmo e ambição, mas quando a novidade passa e o trabalho fica difícil, elas desaparecem. Esperam pela próxima onda de motivação, pelo próximo momento perfeito, pelo próximo sinal do universo de que é hora de tentar novamente. Mas o universo não recompensa a espera, ele recompensa o movimento. Recompensa a pessoa que aparece consistentemente, silenciosamente, sem aplausos, sem reconhecimento e que mesmo assim faz o trabalho. É essa pessoa que rompe as barreiras, é essa pessoa que vence. E aqui está a verdade que eles não vão te contar. A disciplina não fica mais fácil. Mas você fica mais forte, você fica mais perspicaz, você se torna mais capaz. A versão de você que luta hoje não será a mesma versão daqui a 6 meses. Essa versão futura de você será forjada pelas escolhas que você está fazendo agora, as pequenas escolhas, sem glamour, invisíveis, que ninguém celebra, mas que mudam tudo. Toda manhã bem cedo, todo momento em que você diz não à distração, toda vez que você cumpre sua palavra quando seria mais fácil quebrá-la. Isso não é sofrimento, isso é amor próprio. Então pare de esperar sentir vontade. Pare de esperar pelas condições perfeitas. Pare de se convencer de que disciplina é algo que outras pessoas têm e você não. Você a tem, você sempre a teve. Você só precisa decidir que o futuro que deseja vale mais do que o conforto ao qual se apega agora. E quando você tomar essa decisão, quando atravessar essa ponte todos os dias, não importa como se sinta um dia, você olhará para trás e perceberá que não é mais a mesma pessoa. Você perceberá que construiu a vida que antes considerava impossível, e tudo começou com disciplina. Sua mente não está trabalhando contra você, mas, sem direção, ela o aprisionará. Ela transformará cada medo que você já sentiu em profecia. Ela amplificará cada dúvida que você já sussurrou, até que soe como verdade. Ela repetirá seus fracassos em um ciclo infinito e o convencerá de que a história é o destino. E se você a deixar correr solta, sem controle, sem direção, ela construirá muros onde deveriam haver portas e gaiolas onde deveriam haver asas. Mas aqui está o ponto. Sua mente não é uma gaiola, ela é um motor. E no momento em que você aprender a controlar, lá tudo mudará. Você tem tido os mesmos pensamentos por anos, os mesmos medos, as mesmas preocupações, as mesmas histórias sobre quem você é e do que é capaz. E esses pensamentos se tornaram sua realidade não porque sejam verdadeiros, mas porque você os repetiu tantas vezes que sua mente parou de questionar. Luz. Mas repetição não é verdade, familiaridade não é fato, e a vida que você está vivendo agora não é a única vida disponível para você. Existem outros caminhos, outras possibilidades, outras versões de você esperando do outro lado de uma simples mudança de perspectiva.
Mas você precisa estar disposto a redirecionar sua mente para longe do que lhe parece familiar e em direção ao que lhe parece possível. A maioria das pessoas não fracassa por falta de habilidade. Elas fracassam porque suas mentes estão treinadas para enxergar obstáculos em vez de oportunidades, problemas em vez de potencial, fins em vez de começos. Elas olham para suas circunstâncias e veem provas de limitação. Mas e se você começasse a procurar provas de possibilidade? E se, em vez de perguntar por que as coisas não funcionam, você começasse a perguntar como elas poderiam funcionar? E se você parasse de tratar seus pensamentos como fatos e começasse a tratá-los como sugestões que você tem o poder de aceitar, rejeitar ou reescrever completamente? Não se trata de fingir que seus problemas não existem. Trata-se de se recusar a deixar que seus problemas definam o que é possível. Trata-se de treinar sua mente para se inclinar ao crescimento em vez do colapso, ao movimento em vez da paralisia, à esperança em vez da resignação. E esse treinamento não acontece apenas uma vez. Acontece todos os dias, a cada instante em que sua mente tenta puxá-lo para trás e você escolhe puxar lá para frente. É exaustivo no início, por isso anti-natural, mas, lenta e gradualmente, sua mente começa a cooperar. Começa a mostrar possibilidades que você não conseguia ver antes. Começa a trabalhar com você em vez de contra você, e é aí que toda a sua vida começa a mudar. Então pare de deixar sua mente funcionar no piloto automático. Pare de aceitar todos os pensamentos que surgem como se fossem verdades absolutas. Comece a questionar. Comece a redirecionar. Comece a escolher os pensamentos que te aproximam da pessoa que você está se tornando, em vez da pessoa que você tem sido. Sua mente é poderosa, mais poderosa do que você jamais imaginou. Mas esse poder só trabalha a seu favor quando você assume o controle. E no momento em que você faz isso, as paredes começam a desmoronar, a gaiola começa a se abrir e você percebe que nunca esteve tão preso quanto pensava. Você só estava olhando na direção errada. Agora vire-se e olhe novamente. O mundo celebra os resultados. Vibra com a linha de chegada, a conquista, o momento em que tudo finalmente se encaixa e o trabalho se torna visível. Mas ninguém fala dos meses anteriores, dos anos anteriores, das horas silenciosas, sem glamour, invisíveis, quando ninguém estava olhando, ninguém estava comemorando, e você estava fazendo o trabalho mesmo assim. É aí que a transformação realmente acontece. Não no palco, não sob os holofotes, mas no silêncio, nas escolhas privadas, nos sacrifícios invisíveis, na dedicação implacável a algo que ainda não se parece com nada. É aí que o poder é construído. É aí que a grandeza é forjada. E se você aprender a honrar o silêncio, em vez de se ressentir dele, descobrirá que as sementes que você planta na escuridão são as que crescem mais fortes. A maioria das pessoas desiste em silêncio porque não consegue ver o progresso, não consegue medi-lo, não consegue provar a ninguém que está avançando. E sem validação externa, sem aplausos, sem evidências de que seu esforço está valendo a pena, elas se convencem de que não está funcionando. Abandonam o processo bem antes de ele dar frutos, mas o silêncio não é vazio, é preparação. É o solo fazendo seu trabalho sob a superfície, fortalecendo raízes invisíveis, construindo uma base forte o suficiente para sustentar a vida que está prestes a nascer. E a única maneira de chegar lá é continuar plantando, continuar regando, continuar cuidando do trabalho, mesmo quando não há provas visíveis de que ele importa. Você não pode pular o silêncio. Não pode adiantar o jogo e ir direto para os aplausos. Toda pessoa que você admira, toda história de sucesso que você considera um exemplo, toda vida que parece fácil vista de fora, todas começaram na escuridão. Todas elas passaram por fases em que ninguém acreditava nelas, em que nada parecia dar certo, em que a única coisa que as mantinha firmes era uma teimosa recusa em desistir, e a diferença entre elas e todos os outros que desistiram é simples. Elas permaneceram em silêncio tempo suficiente para que o silêncio valesse a pena. Então pare de esperar por permissão para continuar. Pare de precisar que o mundo valide seu esforço antes de acreditar que vale a pena continuar. O trabalho que você está fazendo em particular não é desperdiçado.
O progresso que você ainda não consegue medir é real. A vida que você está construindo nas sombras eventualmente virá à tona, mas só se você parar de abandoná-la toda vez que ela parecer lenta ou invisível. Confie no silêncio, honre o processo e plante as sementes com a confiança tranquila de quem sabe que o que cresce invisível um dia será inegável. É aí que o mundo finalmente percebe. Mas, a essa altura, você não precisará que ele perceba, porque você já saberá do que é capaz. Você já conhecerá o seu poder, e esse conhecimento, plantado em silêncio, te levará mais longe do que qualquer aplauso jamais poderia. A maioria das pessoas desiste a um passo do sucesso. Elas chegam tão perto, mais perto do que imaginam, e então param. Convencem-se de que não está funcionando. Decidem que o universo está contra elas. Interpretam a resistência como rejeição, a demora como negação, e abandonam justamente aquilo pelo qual lutaram. E a tragédia não é que elas fracassaram. A tragédia é que elas estavam quase lá. Estavam tão perto da conquista que, se tivessem persistido um pouco mais, se tivessem se esforçado um pouco mais, se tivessem se recusado a desistir por mais um dia, tudo teria mudado. Mas não o fizeram. Desistiram. E a vida que poderiam ter vivido permaneceu enterrada logo abaixo da superfície, esperando que alguém com persistência suficiente a desenterrasse. A persistência não é glamourosa, não é emocionante, não rende bons momentos para um vídeo de melhores momentos. É o mesmo trabalho, repetido inúmeras vezes, diante da dúvida, na ausência de provas, sem nenhuma garantia de que um dia valerá a pena. É acordar e escolher continuar mesmo quando cada parte de você quer desistir. É se agarrar à sua visão quando todos ao seu redor já pararam de acreditar nela. É se recusar a desistir da vida que você sabe que nasceu para viver, mesmo quando o caminho é mais difícil e longo do que você jamais imaginou. Isso é persistência. E é a única lei da vida que nunca falha. Quem se recusa a desistir acaba vencendo, não porque seja o mais talentoso, não porque sejam os mais sortudos, mas porque são os únicos que ainda estão de pé quando todos os outros já foram embora. O mundo não recompensa o talento. Ele recompensa a tenacidade. Ele recompensa a pessoa que continua aparecendo, continua tentando, continua se adaptando, continua seguindo em frente, não importa quantas vezes caia. Porque cair não é fracassar. Desistir é fracassar. E a diferença entre os dois é tudo. Toda grande história de sucesso é construída sobre uma base de momentos em que desistir teria sido mais fácil. Momentos em que desistir fazia todo o sentido. Momentos em que a persistência parecia tola, ingênua, impossível. Mas eles permaneceram mesmo assim. E essa decisão, essa única e obstinada decisão de continuar mudou tudo. Então, se você está prestes a desistir, se está cansado, desanimado e se perguntando se tudo isso vale a pena, ouça isto, você está mais perto do que pensa. A conquista que você espera não está tão distante quanto parece. A vida pela qual você luta não está fora do seu alcance. Mas ela só chegará para quem se recusar a desistir, para quem encara a persistência não como uma estratégia, mas como uma promessa. Uma promessa a si mesmo de que, não importa o quão difícil seja, não importa quanto tempo leve, você não abandonará a visão com a qual começou. Você não trairá a pessoa que está se tornando. Você não desistirá. Porque quando você decide de verdade que desistir não é uma opção, o universo não tem escolha a não ser responder. Ele se adapta, ele se transforma, ele se abre. E as portas que pareciam trancadas começam a se escancarar. Não porque você mereceu, não porque você conquistou, mas porque você perseverou, superando todos os motivos para parar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que separa aqueles que sonham daqueles que vivem o sonho. Persistência, a lei que nunca falha. Você se torna quem você convive, não eventualmente, não com o tempo, agora mesmo. Cada conversa que você tem, cada ambiente em que você está, cada pessoa que você permite se aproximar dos seus sonhos, tudo isso está te moldando. Ou te aprimora ou te esgota,
ou eleva sua visão, ou te convence lentamente a diminuí-la. E se você for honesto consigo mesmo, já sabe quem está fazendo o quê. Você já sabe quem acredita em você e quem duvida silenciosamente de você. Você já sabe quem te desafia a crescer e quem te mantém confortável na sua pequenez. A questão é, você tem coragem suficiente para fazer algo a respeito? A maioria das pessoas permanece em relacionamentos, amizades, parcerias, ambientes muito depois de eles deixarem de lhes fazer bem. Permanecem por lealdade. Permanecem por culpa. Permanecem porque ir embora parece mais difícil do que ficar preso. Mas eis a verdade: as pessoas que te drenam não são pessoas ruins. Elas simplesmente não são as pessoas certas para você. E quanto mais tempo você se apega a elas, mais tempo você adia para se tornar a pessoa que você deveria ser. Porque o seu futuro exige uma versão diferente de você, uma versão mais forte, mais sábia, mais focada. E essa versão não pode nascer no mesmo ambiente que criou a versão que você está tentando superar. Você não deve a ninguém o direito de acompanhar sua transformação. Você não deve a ninguém um lugar na primeira fila da vida que está construindo se essa pessoa não estiver disposta a proteger, lá, respeitar, lá ou acreditar nela. E cortar relações com as pessoas não é crueldade. É clareza. É o reconhecimento de que sua energia é finita, seu tempo é sagrado e as companhias que você mantém irão acelerar seu crescimento ou sufocá-lo. Não existe meio termo. Cada pessoa em sua vida está te puxando para frente ou te impedindo de avançar. E aqueles que te impedem de avançar nunca vão admitir. Vão chamar de amor, vão chamar de preocupação, mas é medo, o medo deles. E você não precisa mais carregá-lo. As pessoas certas te encontrarão quando você parar de proteger as pessoas erradas. As pessoas certas enxergarão sua visão antes mesmo de você terminar de explicar. Lá. Elas te desafiarão a não se manter pequeno, mas a abraçar todo o seu potencial. Elas celebrarão suas vitórias sem inveja e te apoiarão em suas derrotas sem julgamento. E quando você está cercado por pessoas assim, tudo muda. Você para de duvidar de si mesmo. Você para de diminuir seu brilho para agradar os outros. Você para de se desculpar por querer mais. Porque as pessoas certas não apenas toleram seu crescimento, elas o esperam. Elas o exigem. Elas te lembram de quem você está se tornando quando você se esquece. Então olhe ao redor. Observe quem está ao seu lado. E pergunte-se: são essas as pessoas que eu quero moldando meu futuro? São essas as vozes que eu quero na minha cabeça quando estiver tomando as decisões mais difíceis da minha vida? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. E sim, será difícil. Sim, vai doer. Mas não tanto quanto permanecer no ambiente errado pelo resto da vida, se perguntando o que poderia ter sido se você tivesse tido a coragem de ir embora. Sua vida é muito importante. Seu futuro é muito valioso. E a pessoa que você está se tornando merece estar cercada por pessoas que a enxergam, acreditam nela e a protegem. Escolha-as e deixe o resto para lá. Seu futuro não está esperando por você do jeito que você é. Ele está esperando pela pessoa que você está se tornando. E a distância entre essas duas versões de você, a que você é agora e a que seu futuro exige, não é pequena. Não é algo que você possa superar com boas intenções ou pensamento positivo. Requer uma mudança real, uma mudança desconfortável. O tipo de mudança que faz você questionar tudo o que pensava saber sobre si mesmo, tudo a que se apegou e tudo o que teve medo de deixar ir. Porque a verdade é que a vida que você deseja nunca se encaixará na pessoa que você foi. Ela só se encaixará na pessoa que você está disposto a se tornar. Aqui está o seu script, com todas as palavras mantidas exatamente iguais, apenas com pausas inseridas naturalmente. Não removi, nem alterei nada, apenas adicionei os marcadores conforme solicitado. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar suas circunstâncias, sem nunca mudar a si mesmas. Elas querem um emprego melhor, relacionamentos mais profundos, uma vida mais plena, mas querem que isso aconteça sem ter que se tornar alguém diferente. Elas querem o resultado sem a transformação. E não funciona assim.
Seu mundo externo é um reflexo do seu estado interno. Se você quer uma vida diferente, precisa se tornar uma pessoa diferente, não em algum futuro vago e distante. Agora, hoje, nas escolhas que você faz, nos hábitos que você constrói, nos pensamentos que você nutre e nos padrões que você se recusa a comprometer. É aí que a transformação reside, não no que você espera se tornar, mas no que você está disposto a fazer agora para se tornar isso. Tornar-se essa pessoa não é uma decisão isolada. São 1000 pequenas decisões, tomadas repetidamente, em momentos em que ninguém está olhando e nada parece estar mudando. É escolher a disciplina em vez do conforto. É escolher a honestidade em vez da conveniência. É escolher o crescimento em vez da segurança, mesmo quando crescer parece desmoronar. Porque às vezes você precisa desmoronar para dar espaço à pessoa que está se tornando. Às vezes você precisa abrir mão da identidade a qual se apegava àquela que o mantinha seguro, mas pequeno para que a nova possa finalmente emergir. E esse processo é aterrorizante, é solitário, é desorientador, mas também é o único caminho a seguir. Seu futuro não precisa da versão de você que é hesitante, incerta ou que se esconde. Ele precisa da versão ousada, clara e inabalável em seu propósito. Ele precisa da versão que conhece seu valor, protege sua energia e se recusa a se contentar com menos do que aquilo que veio construir. E essa versão já existe dentro de você. Ela sempre esteve lá, esperando que você parasse de dar desculpas, de pedir permissão e de fingir que não sabe o que precisa fazer. Você sabe, você sempre suba. E no momento em que você parar de resistir e começar a incorporar essa versão, tudo muda. Então pare de esperar para se sentir pronto. Pare de esperar para ser perfeito. Pare de esperar que alguém lhe diga que chegou a hora. A pessoa que seu futuro precisa não virá depois. Essa pessoa está sendo construída agora, neste momento, pelas escolhas que você está fazendo. E cada vez que você escolhe o difícil, o honesto, o desconfortável, você está dando um passo a mais para se tornar essa pessoa. Não é algum dia, é hoje. E quando essas duas versões de você finalmente se encontrarem, aquela que você foi e aquela que você está se tornando, é aí que você perceberá que nunca esteve preso. Você estava apenas sendo reconstruído, e a vida que espera do outro lado valeu cada gota de luta. Existe um momento na vida de cada pessoa em que tudo muda. Não é barulhento, não é dramático, não é acompanhado de alarde ou validação externa. É silencioso, é pessoal. É o momento em que você para de ter esperança, para de desejar, para de esperar que as circunstâncias se alinhem e simplesmente decide. Você decide que é isso. Que a vida que você imaginou, a pessoa que você tentou se tornar, o futuro que você perseguiu, tudo começa agora. Não quando você estiver pronto, não quando for fácil, não quando alguém lhe der permissão. Agora. E no instante em que essa decisão é tomada, no instante em que se torna inegociável, tudo começa a se mover. Decisão não é o mesmo que intenção. Você já teve muitas intenções. Você já teve planos, metas, resoluções. Você já disse a si mesmo centenas de vezes que as coisas mudariam, que desta vez seria diferente, que você finalmente conseguiria. Mas intenção sem decisão é apenas ruído, é um desejo disfarçado de plano. A verdadeira decisão é diferente. A verdadeira decisão é o momento em que você queima as pontes atrás de si, corta todas as rotas de fuga e se compromete com um caminho tão completamente que voltar atrás não é mais uma opção. É aí que a vida começa a responder, é aí que as portas se abrem. É aí que o universo, ou o destino, ou qualquer força que governe esta existência, finalmente percebe e diz: ok, agora podemos trabalhar com você. A maioria das pessoas nunca toma essa decisão. Mantém um pé dentro e outro fora. Dizem que querem mudar, mas se agarram à segurança de permanecerem iguais. Dizem que querem crescer, mas se recusam a abandonar os hábitos, as pessoas, os ambientes que as mantêm pequenas. E como nunca se comprometem totalmente, a vida nunca responde plenamente. Permanecem presas no limbo,
se perguntando por que nada funciona, por que seus esforços nunca dão resultado, por que a virada nunca acontece. E a resposta é simples: elas nunca decidiram. Na verdade, não. Tiveram esperança. Tentaram, mas nunca fecharam a porta para quem costumavam ser e se tornaram quem estão se tornando. E sem essa decisão, nada acontece. Mas quando você decide, quando faz essa escolha com cada fibra do seu ser e se recusa a voltar atrás à vida, não tem escolha a não ser seguir o seu caminho. Oportunidades surgem, recursos aparecem, as pessoas certas entram na sua vida no momento certo. Não porque o universo de repente começou a se importar, mas porque você finalmente começou a agir com propósito, com clareza, com um compromisso inabalável. E essa energia, essa certeza, essa recusa em aceitar qualquer coisa menos do que aquilo que você decidiu, isso muda tudo. Muda a forma como você se apresenta ao mundo, muda o que você percebe, muda o que você atrai. E lenta, constante e inegavelmente, a vida que você escolheu começa a tomar forma. Então pare de esperar, pare de se preparar, pare de se convencer de que precisa de mais um sinal, mais uma habilidade, mais uma condição perfeita antes de começar. Você não precisa. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A única coisa que falta é a decisão de parar de se contentar com pouco, a decisão de parar de duvidar de si mesmo, a decisão de mergulhar de cabeça na vida que você vem evitando por medo, por conforto, pela crença equivocada de que não está pronto. Você está pronto, você sempre esteve pronto. E no momento em que você decidir verdadeiramente, irrevogavelmente decidir que este é o seu momento, que esta é a sua vida e que você não vai perder mais um dia esperando por permissão para viver, lá é aí que tudo muda. É aí que o mundo se curva. É aí que a vida se move. E tudo começa com uma decisão. Tome-a agora.